Oi gente, bem-vindos ao Quintal de novo e hoje com muitos convidados. A gente começou falando de vizinhança e aí a gente chegou na maior vizinhança que a gente tem, que é a Grande São Paulo. São Paulo tem vizinhos e eu tô aqui com os meus vizinhos de São Paulo para a gente conversar sobre a ideia de uma região metropolitana mais integrada, com políticas públicas que pensem principalmente a população pendular e a dependência de uma cidade em relação à outra. Eu vou passar para eles se apresentarem, mas sejam bem-vindos ao meu quintal. Olá pessoal, obrigado pela audiência. Para quem não me conhece, eu sou o Nando Leal, sou candidato a vereador em Carapicuíba. Fui convidado aqui pela Mari para participar desse bate-papo. Como ela mesma falou, nós somos uma região metropolitana integrada, então é importante que a gente pense políticas públicas que façam sentido não só para a capital ou não só para o município que a gente representa, mas também, né, que seja uma coisa integrada de todos nós. Carapicuíba já foi muito taxada de cidade dormitório. Nós não gostamos dessa alcunha, né, porque a cidade cresceu muito nos últimos anos. Hoje nós temos 600 empresas, mais ou menos o que Osasco tinha há 20 anos atrás. É importante que a gente pense políticas também de integração do transporte, né? Até porque são dezenas de milhares de trabalhadores que saem todos os dias para trabalhar na capital e voltam para suas casas em Carapicuíba. Então, para isso, nós também temos que pensar uma integração que facilite a vida do trabalhador. E é isso que nós vamos abordar hoje aqui com vocês, de uma forma integrada para as nossas cidades, né? Oi, eu sou a Bianca Forte, candidata em Mariporã, vereadora. Estou aqui hoje também para discutir essa relação de Mariporã com São Paulo e com essas outras regiões. Essa questão de uma política pública regional eu acho muito importante. A gente sempre tem as delimitações, mas sempre tem os impactos, ou mesmo os impactos negativos ou os impactos positivos, né? Os problemas e as soluções. E eu acho muito legal a gente, dentro de um coletivo, estar discutindo isso para até melhorar a vida de todo mundo. Mariporã é uma produtora de água, né? Nós somos áreas de manancial, então uma importante área para recurso hídrico de São Paulo e de outras regiões também. Sou Ana Alcântara, candidata a vereadora em Rio Grande da Serra. Estou muito feliz de estar aqui com todos no Quintal da Mariana. E a minha cidade, ela é também tida como cidade dormitório, mas ela tem muito potencial turístico e ela também é uma produtora de água. E nós temos que cuidar da nossa cidade para que ela continue sendo produtora de água. Oi pessoal, eu sou Denis, de Itapecerica da Serra, e eu estou aqui, acho que eu sou um dos mais jovens junto com o Igor, e Itapecerica a gente precisa de novas ideias, novos candidatos, que a gente sabe que a velha política ela já deu, né? E a gente está aqui nesse grupo e a gente pensa que as políticas públicas têm que ser pensadas de forma integrada, as soluções têm que ser pensadas de forma integrada. Por exemplo, o transporte que sai de Itapecerica, ele passa por Embu, por Taboão, sabe? Ele tem que ser pensado de forma integrada e otimizado, para que a gente consiga oferecer um melhor serviço para a população. Quando a gente pensou num coletivo que pensasse nas políticas públicas de forma integrada, eu achei fantástico, porque é isso que a gente precisa, de otimizar, de melhorar juntos, pensar a capital e a região metropolitana unida. Então, eu adorei essa proposta. Olá pessoal, sou Igor Martins, tenho 23 anos, eu com o nosso amigo aqui somos os mais novos, né? E eu sou candidato a vereador de Mauá. Mauá está passando por uma situação muito complicada, né? Principalmente com a corrupção, né? Que o nosso prefeito ele já foi preso já 2 vezes, então eu vim aqui aceitei esse convite aqui da Mari, né? Com nossos amigos aqui, para a gente fazer essa política de integração, buscar novas ideias, né? Fazer uma discussão para ver quais são as melhores ideias, o que a gente pode fazer. E como eu sou muito novo, né, eu também estou aqui com eles também para conseguir mais experiência também, porque acho que a gente conversar com pessoas experientes, acho que é a solução. Então acho que eu estou bem amparado ainda. Se eu conseguir lá em Mauá fazer, né, eu estou bem amparado aqui de boas pessoas, com bons projetos e é isso. E muita gente perguntou, né, assim, quando a gente começou a criar esse projeto, muitas pessoas me perguntaram, mas por que São Paulo deveria olhar para essas cidades, né? E eu deixo muito claro que a gente tem que fazer política com dados. E os dados que a gente tem hoje, por exemplo, da população flutuante que passa por São Paulo ou mesmo que sai de São Paulo para trabalhar nas outras cidades,
é enorme. Então a gente tem que pensar nessas pessoas para pensar as políticas públicas da capital, em primeiro lugar. E em segundo lugar, todas as cidades de vocês que estão aqui do nosso lado oferecem serviços ou fazem coisas das quais São Paulo defende. Itapecerica é um grande fornecedor alimentar para São Paulo, no Cinturão Verde. A Mariporã e Rio Grande da Serra com a água, que são fundamentais. A gente está aí, auge da primavera, pensando já na Cantareira, né? E aí a gente tem Carapicuíba e Mauá, que fazem parte de um cinturão industrial, empresarial, aí, de bastante geração de negócios mais industrialzão mesmo, né? Não é questão de, por exemplo, Itapecerica, que para muitos aqui de São Paulo é um lazer mais próximo que a gente encontra, né? E é possível sair de São Paulo para fazer turismo em Itapecerica ou Rio Grande da Serra, principalmente em Mariporã também. Então, as nossas cidades já são integradas. A gente só precisa pensar uma política pública integrada. E você, Nando, e o Denis falaram bastante do transporte, e acho que é um ponto bastante importante que a gente até já discutiu como coletivo, né? Foi. Na época que a gente cancelou as licenças dos transportes da MTU que passavam por São Paulo. E eu acho que é importante vocês darem uma visão assim. A cidade de Carapicuíba hoje tem 400 mil habitantes, um pouco mais que isso, né? E quase um quarto dessa população acaba se movimentando nesse movimento pendular que você mesma falou, para a capital, para trabalhar, né? E durante muito tempo isso foi um movimento quase que contínuo. Hoje a nossa ideia é trazer para a cidade fortalecer o setor de serviços, né? Com incentivo fiscal, também fortalecer a economia criativa, para dar também alternativas para esse trabalhador conseguir se alocar profissionalmente na própria cidade. Hoje a cidade ela conta com uma linha de trem, né? A linha de Diamante, que está no norte. Isso é um pouco aquém do necessário para conseguir que esse trabalhador se desloque com eficiência pela cidade, né? Muitas vezes ele vai trabalhar em Santo André, ou vai trabalhar no ABC, ou mesmo na própria capital. Então eu acho que se nós conseguimos pensar políticas públicas na área de transporte que sejam eficientes para a região e consigam dar maior velocidade, maior eficiência nesse trajeto, vai ser uma coisa que vai beneficiar a população que mais precisa disso, né? Sim, e aqui a gente está falando de transporte de pessoas. Existe uma questão que o Denis trouxe pra gente já faz um tempo, da questão da logística, né? E como Itapecerica é produtor e a gente depende de produção e vocês dependem do escoamento dessa produção também, existe uma questão da logística que é muito relevante, né? Sim, sim. Itapecerica tem um problema porque assim, é uma cidade muito espaçada, então não existe um centro, mas existem muitos bairros que ficam longe desse centro. E muitas pessoas de Itapecerica trabalham em São Paulo. Então essas pessoas que trabalham em São Paulo, elas precisam pegar um ônibus até o centro para pegar outro até São Paulo. Então ela tem um custo muito alto, tem um desgaste de tempo muito alto, desgaste físico mesmo também muito alto. Então a gente tem que otimizar isso, né? A gente tem que pensar em como melhorar nosso transporte, pensando nessas pessoas que moram longe de São Paulo, né? Porque o Fernando ainda é privilegiado, porque ele ainda tem trem lá, né? Na Itapecerica a gente é totalmente dependente de ônibus. Em questão de logística, exatamente assim, a gente tem propostas, só que essas propostas, às vezes, o poder público não investe nelas. Porque, por exemplo, em 2009, mais ou menos, teve um projeto, um edital, que pensou em um hidroanel para São Paulo, unindo toda a região metropolitana, em torno de 23 cidades, e isso integraria a logística dessa região. Só que isso é um projeto que depende muito do governo do estado, o que não teve a união, então não foi para frente. Mas era um projeto muito legal que não foi para frente por vontade política, porque não teve, às vezes, a integração dos municípios para cobrar o governador por isso. Sim, porque a gente normalmente pensa que tudo que envolve a Grande São Paulo depende do governo, quando não é verdade, né? Muitas coisas a gente conseguiria fazer através das câmaras municipais e o governo local, como o próprio transporte e as licenças da MTU. Mas a gente ainda tem a questão ambiental, que a gente depende muito, não só o saneamento, que a gente tem aqui 2 cidades muito importantes para o saneamento, mas no próprio os resíduos sólidos, porque os aterros sanitários não são usados individualmente, né? Nem São Paulo tem um aterro sanitário único, e também não cuida sozinho do aterro, né? Esse aterro é compartilhado. Sim. Hoje o aterro que atende tanto Mariporã quanto a Guarulhos, São Paulo, é o CDR Pedreira, que ele fica bem ali na borda entre São Paulo e Guarulhos.
e ele capta muito resíduo, né? Inclusive ele estava com uma ideia, uma proposta de ampliação, mas por várias questões ambientais, audiências públicas, então você tem uma série de outros fatores que estão emperrando que esse resíduo, que esse aterro sanitário possa ser ampliado. Então como que a gente vai resolver esse problema mais futuramente? Porque você tem um aterro que atende uma região enorme de São Paulo. É uma questão regional, né? Então você tem que sentar com as câmaras, ver políticas públicas regionais. O PDUI é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Então todos os municípios fizeram seus cadernos e dentro de um caderno geral, que é esse PDUI, é um planejamento regional. Então entender quais são as potencialidades e as dificuldades de cada município e o que pode ser trabalhado regional. Isso é mais numa esfera estadual, né? Mas que não seja, por exemplo, ruim para o nosso grupo também usar dessas propostas do PDUI para a gente fomentar essas políticas públicas dentro da Câmara dos Vereadores. Mauá não tem políticas de reciclagem, não tem nenhuma. Por exemplo, na nossa cidade de Santo André, nossa cidade vizinha, metropolitana, ela tem um dia certo para fazer coleta dos resíduos sólidos e coleta dos materiais recicláveis, né? E lá tem os dias, determinados dias. Mauá não tem isso. Isso daí, uma população de Mauá pega todos os resíduos e coloca tudo numa sacolinha, chega o dia de lixeira e coloca lá, né? A gente não tem nenhum programa específico para conseguir coletar esses materiais reciclados, né? E fazer uma política com ele para colocar ele de novo para se fazer circular, né? Eu acho que ajuda também o meio ambiente. E com isso daí a gente tentar desenvolver essa parte da emprego, né, também, desenvolvimento sustentável, né, da cidade, que gera emprego também e a economia vai rodar através disso, né? Porque dá pra gente fazer muita coisa com plástico, com papel reciclado. Então a gente precisa de políticas ali, políticas sólidas também, né? Não adianta a gente fazer uma política ali achando que vai dar certo, mas a gente tem que ver mesmo, até pesquisar outras cidades também, um meio ali que a gente consiga fazer integração, né? Com as cidades que já funcionam. Em Carapicuíba a gente também está na mesma situação. A coleta de reciclagem é baixíssima, é só feita por iniciativas de cooperativas, né? E eu acho que um projeto de lei que eu defendo é justamente de fazer uma coleta específica de material reciclável pública, né? A gente sabe que é uma coisa mais ousada, mas pode ser feito mediante concessão, como já é feito, né? Então, por exemplo, a gente pode usar exemplos de outros lugares do mundo como eles fazem. Isso. Sim. Sei que na Itália, as cidades, eles fazem assim, cada dia é um tipo de lixo. É verdade, então, isso mesmo. Segunda-feira é papel, terça-feira é vidro. Tem as lixeiras de cada cor. Isso, assim fica mais fácil na hora de separar esse lixo, na hora de triagem. Isso ajuda a eficiência do processo. Porque é difícil de fazer o povo ir até o ecoponto deixar, né? E tem outras coisas que a gente pode fazer também para permitir que esse lixo seja mais limpo. Lixo limpo, eu acho sempre uma coisa, né? Mas que esse lixo seja o mais reciclável possível, que é também incentivar as compostagens domésticas, porque isso é importante. Aqui em São Paulo, uma das pautas principais nesse pós-pandemia, o quanto a gente inverteu, eu digo, a pirâmide de prioridades, né? A gente percebeu que existia uma base que era muito mais desconsiderada, né? E aí a gente tem uma quantidade infinita que já vivia na informalidade, ou uberizada, né? Para usar o termo do momento. Mas que a gente vai precisar lidar com isso da melhor forma para que essas pessoas possam ter segurança, porque ao mesmo tempo que a situação informal é a mais próxima da mão das pessoas e é desburocratizada, enfim, é o que as pessoas conseguem lidar com mais rapidez, é também a situação em que eles ficam mais vulnerabilizados, né? Porque você não consegue, dentro dessa situação de informalidade, negociar ou, enfim, se cercar de um colchão de garantias e benefícios. Isso está impactando na pandemia a todas as nossas cidades, né? E acho que é muito importante que agora, nesse momento de pós-pandemia, a gente tenha candidatos que pensem no emprego e renda, né? Isso. Porque essa semana mesmo saiu, né? O desemprego atingiu 13% da população. É muita gente que precisa de emprego e renda. A gente, nesse momento, a gente tem que ter propostas
e essa questão de formalizar, de regularizar essas pessoas, é assim, esse é o caminho, né? O Itapecerica tem aquela fama de, acho que muitas cidades da região metropolitana têm de ser cidade de dormitório, que a gente não tem emprego, que a gente não tem atrativos, e a gente tem que mudar isso, a gente tem que gerar mais emprego, a gente tem que incentivar mais os atrativos da cidade, e tem potencial, todas as nossas cidades têm potencial, e a gente muda esse perfil, a gente vai deixar de ser a cidade de dormitório para ser o polo atrativo de turismo, um polo atrativo de trabalho, porque a gente tem potencial. Sim, né? Não, e turismo de um dia, para ficar na Grande São Paulo, e daí da Grande São Paulo é o turismo de um dia, né? Mas mais do que isso, eu sou uma pessoa que tem um histórico no turismo, e eu entendo que o turismo tem um potencial de trazer emprego e renda, principalmente no pós-pandemia, esse turismo de curta distância, em que as pessoas não vão poder viajar por horas, não vão poder pegar ônibus, trem, mas você pega um ônibus circular na cidade, um trem, você está em Carapicuíba, você está em Rio Grande da Serra. Esse serviço de receptivo, né, a gastronomia, os serviços, os parques naturais, enfim, que todas as cidades aqui têm como atrativo, inclusive São Paulo tem como atrativo, a gente tem que, né, dizer da Zona Sul de São Paulo e a possibilidade, né, de ir para a Ilha de Bororé e tal, como isso vai ser talvez um meio ecologicamente correto, né, com uma economia de baixíssimo impacto, se feito dentro do turismo sustentável, evidentemente, mas é uma possibilidade imensa. Eu, quando pequena, ia direto em Itapecerica para almoçar com os meus avós. A gente adorava sair daqui e ir para Embu, fazer feirinha no Embu e depois almoçava em Itapecerica. Lá tem um turismo industrial muito grande, junto com São Bernardo. E vocês não imaginariam o que movimenta o turismo industrial. A quantidade de gente que vem de outros países conhecer plantas industriais. Sim, lá tem empresas da Itália. As industriais que eles falam, né? Isso é bem interessante. Tem bastante empresa também, e estrangeiras também, empresas americanas, italianas, então acho que tá tudo ali no polo. Então acho que a gente consegue abrir bastante espaço ali no caminho internacional também para Mauá, né? Porque é um polo muito grande, então dá para se aproveitar. Mas assim, os parques, temos parques sim, lá, mas assim, precisamos, acho que, de mais parques. Acho que fazer mais um, assim, pra gente fazer uma caminhada, pro pessoal se exercitar. A gente não tem um parque focado pra isso, né? A gente tem o Parque Central em Santo André, que o pessoal vai lá fazer caminhada, exercício, então acho que é uma ideia bacana pra gente levar pra Mauá. Mariporã também não tem universidade, tinha uma que foi fechada, mas que tinham três ou quatro cursos, se eu não me engano, e que eu acho assim, a maior parte da população de Mariporã tem que estudar ou em Atibaia, ou em São Paulo, ou Guarulhos. Agora tem Pimentas, né? E aí a gente não tem o transporte, então também tem o impacto de como que a gente se locomove para estudar, né? Então é muito complicado isso, e eu falo, Mariporã é uma cidade, além de ser produtora de água, também é extremamente turística. A gente tem um monte de eventos, casamentos, parques, a gente tem 3 unidades de conservação que compõem o município, então a gente precisa, por exemplo, dar condições para as pessoas poderem ter cursos que sejam superior ou tecnólogos para ter uma qualidade de serviço. Isso é uma coisa que eu venho discutindo muito, como que a gente quer ser uma cidade turística, de instância turística, se a gente não tem qualidade de serviço. A gente tem que ter qualidade fomentando isso com educação para a nossa população. Então, seria que a gente compartilha desse mesmo sentimento. A gente não tem universidade, tem uma universidade, mas tem poucas opções de cursos técnicos, sabe, profissionalizantes para a população. Tem muito pouco. Então a população precisa ir para São Paulo, para outros municípios. Isso também a gente compartilha desse problema. Isso ocorre também em Rio Grande da Serra, né? Nós também, nossa cidade é pequena, 50 mil habitantes, também não tem cursos técnicos, tem uma ETEC, né? E assim, o nosso foco tem que ser o turismo. Por ser uma cidade de manancial, produtora de água, ela não pode, assim, ela tem uma restrição, né, a receber as indústrias, né? Então a forma de ela obter recursos e geração de emprego e renda vai ser através do turismo. Mas nós precisamos primeiro colocar a nossa casa em ordem, né? Valorizar a nossa água, o nosso meio ambiente, começar a cuidar de forma correta,
Então é todo um trabalho que precisa ser feito na minha cidade, para a gente conseguir chegar a explorar a parte política. Você não precisa só adensar, só trazer IPTU ou ISS industrial. Sim. Você pode trazer a valoração ambiental, pagamento por serviços ambientais e uma série de outras leis que já existem, tá ali para a gente ser usado. O que o Brasil, acho que todos os municípios do Brasil estão precisando, políticas a longo prazo. A gente não pode, também tem que colocar a população, a gente tem que informar a população do que ela está sendo feito, do que está sendo feito na cidade, né? Porque trazer essas políticas de longo prazo é o que vai dar resultado, é planejamento. Você tem que planejar a curto, médio e longo prazo. E acho que uma das coisas que a gente tem no Brasil é essa questão da política dos 4 anos. Ninguém pensa, por exemplo, sai um prefeito entre o outro, acaba tudo que o outro fez para começar tudo de novo. Qual é a lógica disso? Daí a importância Tipo, de um não legislativo continua. forte, né? Um legislativo que Exatamente. consiga passar Exatamente. projetos de lei, né? Que E vão um ficar... legislativo preparado, que avalie o que estava sendo feito para continuar. Não pegar e achar Projeto que começou no meio do do zero. A caminho cidade e- começou do zero. E é isso, eu acho que a gente está propondo uma coisa muito desafiadora e muito nova, que é trabalhar em conjunto cidades que normalmente são vistas sozinhas e que se cuidam sozinhas e muitas vezes se conflitam, e aí é por isso que a gente tem tantos problemas de transporte, de Isso. saneamento, de resíduos, Porque não há essa conversa, porque né? não há essa conversa. Então eu acho que essa proposta que a gente traz hoje, e de, se a gente estiver na Câmara amanhã, a gente continuar trabalhando conjuntamente e fazer reuniões de um parlamento da Grande São Paulo, para a gente poder pensar política integrada, é uma ideia que parte da complexidade, né, da nossa macro-região e que vai dar esse peso para as políticas públicas. Somos todos 18018. 18018 é Mariana, vereadora. 18018